Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, queridos Bom dia. amigos. Bom dia, Nilza. Bom dia a todos, queridos, que conosco compartilham esses momentos daqui do Evangelho de Jesus, né? Esse programa Jornada ao Conhecimento, para que a gente possa entender, compreender e vivenciar os ensinamentos de Jesus. Que a paz do Mestre seja conosco, que nós tenhamos um momento de luz em nossas vidas, e trazendo a paz que tanto procuramos. Bom dia, Nilza. Bom dia, Silvia. Bom dia, amigos queridos. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Então, para que a gente inicie o nosso programa, vamos fazer a nossa prece, buscando a luz do entendimento, a luz de Jesus aos nossos corações, sentindo sua presença querida nos iluminar, a nos envolver num abraço fraterno para que estejamos sempre aninhados em seus braços, para seguirmos adiante nesta jornada evolutiva. E nesses momentos em que aqui estamos, Senhor, possamos ser atendidos pelos teus mensageiros de luz, para que o melhor possamos fazer nesta manhã, para a compreensão do teu evangelho de amor. Seja conosco, Mestre, que assim seja. Que assim seja. Bom, meus amigos, vamos hoje para mais o item deste querido evangelho, trazendo a luz e a paz aos nossos corações e ao nosso entendimento. Então, nós estamos fazendo o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, e hoje a reflexão será em Jesus, em casa de Zaqueu. Além de ser curtinha, é uma fala de Jesus. Nós vamos ter pano para manga, porque as respostas já estão chegando, e nós temos muita coisa para comentar a respeito dessa lição tão maravilhosa. E tão atual, Silvia. Tão atual, sempre, né? Sempre. Muito Nós vamos pegando as parábolas, vamos pegando as falas de Jesus, e ela vai ficando atual à medida que a gente vai compreendendo cada uma delas, né? Então, o que Jesus disse para Zaqueu, o que Jesus diz para cada um de nós no nosso dia a dia, né? Quantas vezes ele está ao nosso lado e a gente não enxerga, e parece que ele não nos vê. E na hora que a gente mais precisa, na hora que a gente está preparado, nós sentimos a presença desse amigo querido. Quando nós fazemos a prece e falamos, vamos sentir a presença de Jesus, né? Nós ficamos pensando, eu preciso sentir, mas esse sentir é íntimo, é do espírito,
é de espírito para espírito, onde nós sentimos a paz em nós, né? Porque Jesus é essa paz, Jesus traz essa paz para nós. Então, quando falamos assim, é isso que nós estamos trazendo as vibrações de Jesus para nós. Mas para que a gente possa sentir, nós precisamos estar na mesma sintonia, Sim. querendo, estarmos ligados e não pensar que é algo material que vai nos acontecer, né? Nós ainda não estamos nesse nível em que Jesus vem pessoalmente, assim, se mostrar a nós para o trabalho. Então, vamos apenas sentindo essa presença querida, sabendo que somos atendidos através dos nossos anjos da guarda, dos que são mensageiros de amor de Jesus, né? E que Jesus está em nós. Se eu compreendo as lições, se eu procuro no meu dia a dia, apesar dos desafios, milhares dos desafios, nós possamos vivenciar de maneira tranquila, compreendendo os desafios que estamos vivenciando, nós já estamos na compreensão desse evangelho. Sim. Nós já sentimos Jesus junto a nós, porque compreendemos que nada que nos acontece está fora daquilo que nós necessitamos. Então, né, que a gente possa realmente ter essa compreensão, ter essa ação de entender que não é palpável, é sentido. E nós precisamos parar de querer apalpar para entender o Evangelho. É preciso sentir o Evangelho de Jesus, para que ele nos toque, né? Para que ele nos traga algo a mais do que simplesmente uma fala bonita, uma fala muitas vezes sem compreensão nenhuma, né? Porque nós ficamos pensando na história e não trazendo a lição para nós. Eu sempre falo, né, que quando nós vamos ler um livro, qualquer que seja o livro, nós precisamos nos identificar com o personagem, porque assim nós sentimos o livro. Senão é uma leitura pela leitura. Agora, quando eu me envolvo com algum personagem, aquele faz sentido para mim, eu consigo sentir qual é o recado que aquele livro, aquela lição está trazendo para mim. Né? Agora, quando a gente só lê por ler, quem era o Zaqueu, o que o Zaqueu fez, e está tudo certo. Né? Então, é muito importante que nós façamos isso, nos colocar no lugar daquele que está ouvindo Jesus falar. Sabe, Silvia, eu sempre penso quando faço alguma leitura de alguma obra, enfim, eu sempre quero entender que sentimento movimenta aquele personagem, o que é que ele traz no seu íntimo que faz com que ele haja desta ou daquela maneira. Eu tenho tido esse cuidado, sabe? Para entender o outro também, sempre, não é? Sim, e isso eu faço em qualquer leitura, quer seja num romance, qualquer tipo de leitura que eu faça, eu procuro assim, pensar o que o mesmo autor estava sentindo para escrever, e o que aqueles personagens, como eles me tocam, né? Para que ele faça sentido aquilo que eu estou lendo, que não seja uma leitura só por ler, né? Quanto aprendizado se tira num romance, né? Numa poesia, mas é preciso sentir, acima de tudo, né? Porque aí eu vou realmente perceber o que cada um está vivenciando, e muitas vezes é a minha própria necessidade, a minha própria vivência naquele momento, né? E pode ver que num livro, cada hora nós nos identificamos com um personagem, em cada momento, em cada capítulo. Olha, mas agora eu já não me identifico tanto, esse daqui está fazendo isso, mas olha o que este faz, o que me toca, né? E gente, é muito rico a leitura, para que a gente possa sentir quem nós somos de verdade. E muitas vezes nós só descobrimos as nossas más tendências,
né? E aquilo que já trazemos de qualidade num livro, num romance. Porque a gente começa a ler aquela história e pensa, nossa, mas eu já faço isso. Então, essa é uma qualidade minha. Agora, olha, eu ainda faço isso. Ah, Ai, olha que que ruim, perigo! que eu preciso trabalhar aqui ainda. Então, esse despertar, porque nem sempre nós conseguimos fazer isso sozinhos, né? E os romances, quando nós nos envolvemos no romance, né? É a mesma coisa que assistir um filme. Assistir um filme por assistir, o que ele traz para nós? Nada, é perder tempo na frente da televisão. Mas quando a gente se envolve com um personagem, com os personagens, começa a analisar o que o filme, qual é o sentido do filme, ele tira coisa da gente, né? Faz despertar Faz algumas coisas. pensar, né? E a nós mesmos sentir aquilo que estamos, o que a gente ainda tem que modificar em nós. É uma Ajuda riqueza. muito. Leitura, tudo que é da arte, tudo que é com relação à arte, ela nos toca. E eu preciso identificar o que é que ela me toca. Uma música, o que ela me toca. Uma pintura, o que ela me toca. Uma escultura, o que ela me toca, o que ela remete para mim. Então, por isso que a arte é divina, gente. Nós é que precisamos buscar o belo na arte para nós. Né? Então, é enxergar tudo isso. A leitura faz parte da arte, né? O escrever faz parte da arte, a poesia, a música e tantos outros formas de arte que vai nos tocando profundamente. Sim. Por que nas paredes das casas tem quadros? Porque aquele quadro toca aquela pessoa, né? E não quer dizer que vai tocar o outro da mesma maneira. Né? Eu tenho um amigo que, quando eu vou na casa dele, ele falou que aquele quadro que ele tem é meu. Porque eu chego, o primeiro dia que eu vi, eu fiquei tão assim tocada, aquilo me tocou profundamente, que eu cheguei a ficar emocionada de olhar para o quadro. E é super simples o quadro. E aí ele queria me dar, mas o meu marido falou que não ia pôr na parede. Então não adianta eu trazer. Eu falei, fica na sua e você sabe que ele é meu. Porque o quadro me tocou muito, muito lindo. Mas já não tocou o meu marido. Então, assim, para a gente pôr. Tanto que na minha casa não tem quadro, porque nem tudo que ele gosta eu gosto, nem tudo que eu gosto ele gosta. Então, para a gente não ter esses. Não tem quadros. Porque nós temos gostos diferentes, para muita coisa igual, mas para isso não. Então a gente combinou, não vamos colocar, a não ser que nós dois gostemos de algum quadro. Né? Ainda não achamos. Mas vamos para a nossa história de Zaqueu, que é muito importante. Mas essa introdução também é para que a gente possa sentir aquilo que a gente está ouvindo, gente. Sabe? Né? Aqueles que não estão acompanhando, lendo, ouçam, mas ouçam com ouvidos de ouvir, né? Com a alma, para que a gente possa entender. Sim. Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura e nós já entramos nos comentários para depois entrar nas perguntas, porque hoje tem bastante perguntas e bastante importantes também, que já chegaram aqui. E tendo entrado em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu. E era ele um dos principais entre os publicanos e pessoa rica. Os publicanos eram os cobradores de impostos naquela época. Sim. E procurava ver Jesus para saber quem era, e não o podia conseguir por causa da multidão, porque Zaqueu era pequeno de estatura. E correndo adiante, ele subiu a um sicômoro para o ver. Sicômoro era uma árvore, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa, e recebeu muito alegre.
E vendo isto, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, itens de 1 a 10. Então, aqui, olha, vamos às partes. Então, já expliquei o que era um publicano, era um cobrador de impostos. E ele era uma pessoa rica porque ele extorquia. Além dele cobrar o imposto, ele cobrava uma taxa extra para ele. E foi assim que ele ficou rico. Só que, mesmo sem ele ter visto Jesus pessoalmente, porque esta vez em Jericó foi a primeira, mas ele já estava atento ao ouvir o que estavam falando de Jesus e o que Jesus vinha pregando. E aquilo estava tocando profundamente Zaqueu. E quando Jesus chegou em Jericó, que ele era onde Zaqueu morava, ele logo quis conhecer Jesus, né? E lá, como a gente que é pequena, né, como eu também sou, para você assistir alguma coisa em um show ou ver alguém na multidão, vocês têm que estar num lugar alto, porque senão não enxerga todo mundo. E aí foi quando ele sobe nessa árvore. Era uma árvore baixa, mas ele sobe num tronco para dali ele poder ver Jesus. E Jesus percebe Zaqueu ali na árvore. E ele sabia quem era. Olha, Jesus sabia. E a gente não precisa nem questionar como ele sabia. Ele sabia. E ele fala aquilo para Zaqueu, né? Que ele vai ter com ele e vai para a casa dele. E aqueles lógicos que todo mundo que tinha o privilégio de ter Jesus próximo, os demais faziam o quê? Criticavam. Por quê? Ele era um pecador, ele cobrava, ele extorquia as pessoas. E o que Jesus vai fazer na casa dele? Né? Mas Jesus tinha um propósito. Ele sabia que Zaqueu já estava se modificando, que ele não estava mais cobrando o excesso, o excessivo, né? A parte da extorsão que ficava para ele. Ele já não cobrava mais. E ele estava já pagando aquelas pessoas que para quem ele devia, né? Para quem ele tinha tirado dinheiro, ele estava devolvendo esse dinheiro. E aí, quando Jesus chega, aquela modificação, olha, gente, e Jesus estava em contato com Zaqueu. Quando foi Saulo, né, que ele só viu aquela luz e ele identificou que era Jesus, ele se transformou. Imagina estar ali, do lado de Jesus, recebendo a sua palavra direcionada para ele mesmo, né? Aquele abraço, aquela convivência afetiva. Como não devia ser uma coisa assim, não dá nem para falar, né? Eu fico extremamente emocionada quando eu falo esses momentos de Jesus, né? Eu falo, quisera eu que naquele momento eu estivesse próximo, pelo menos ouvindo Jesus falar, né? Mas olha o quanto de possibilidades nós tivemos e não aproveitamos. E Zaqueu aproveitou. Né? Zaqueu se aproximou, Zaqueu fez a sua transformação. E por isso que Jesus fala, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvou, porque ele fala que aqui houve uma transformação. E não foi Jesus que o salvou. Ele se salvou. Jesus fez o quê? Falou e ele compreendeu.
É isso que nós precisamos compreender. Jesus fazia milagres, mas porque as pessoas, e o que ele falava? O que te curou foi a tua fé. Porque se eu acredito, como Zaqueu acreditava nas palavras de Jesus, se transformou, o que eu estou fazendo com aquilo que eu ouço hoje? É a minha fé, porque Jesus não salvou. Ele veio nos ensinar como nós podemos fazer a nossa própria salvação. Não é? No Evangelho não fala? Fora da caridade não há salvação? Sim. Não é? E quem é que vai fazer a caridade? Sou eu. É o meu esforço. Mas fazendo o quê? Compreendendo esses ensinamentos que Jesus trouxe, que são a vivência, que é, né, a vivência da lei divina. Tão simples assim. E a gente só complica, né, amiga? Então, Antes de sim. você falar, deixa eu só cumprimentar o Vaneira de Jesus, que chegou aqui já no nosso Sim. comentário. Um bom dia para você também, amiga. Pois é, bom dia. Você que está chegando agora, é um prazer tê-la junto a nós, não é, Silvia? Uhum. Mas sobre Zaqueu, o que motivou Zaqueu a transformar a sua vida, não é? Você disse aí, ele ouviu Jesus e compreendeu, ele quis, não é? Ele desejou a mudança. Provavelmente o sentimento dele de acolher Jesus em sua casa, abrindo as portas para ele, não é? Ele realmente sentiu a necessidade de transformar-se. Então, ele foi tocado pela generosidade, pelo amor, não é? Pelo desejo de tornar-se uma pessoa melhor. Também porque ele não era bem visto na sociedade de então, considerando que era um cobrador de impostos. Até hoje nós temos dificuldade, não é isso? Silvia e amigos, com os impostos, já está na época de nós já ter feito ou estar fazendo agora, né? E realmente é importante. Ele foi tocado e aí resolveu correr atrás de Jesus. Eu entendo isso. O fato de um homem de pequena estatura desejar tão profundamente ver Jesus, não é? E eu trazendo para a nossa vida aqui, quantas pessoas, quantos amigos que nós temos a alegria de receber em nossa casa, não é verdade, Silvia? De convidar este ou aquele amigo para passar umas horas com a gente, para confraternizar conosco. Se um simples amigo daqui causa profunda alegria, imagine só abrir as portas para receber Jesus, não é? É bem por aí. O Mas meu eu também sou. entendo nessa questão, quando você falou do amigo, e nessa hora nós também estamos abrindo a porta para Jesus, não é? Porque Jesus não está em Acolhimento. nós, né? É o acolhimento que eu dou para ele, é o que eu daria para Jesus, né? Sim, Então, é isso também, nós precisamos compreender que Jesus está em cada um de nós, né? E como eu receber, quando tem uma fala de Jesus que fala assim, ao adentrar uma casa, pense sempre assim, que eu leve a paz a esta casa, que Jesus esteja comigo. Então, para quem que a gente está abrindo a porta? para Se quem ele. vem nos visitar está com esse mesmo sentimento, né? Porque é E o, como eu chego na casa oi. do outro. Pode falar. E o interessante disso tudo é a afetividade que está em nós, não Sim. é? O prazer de acolher um amigo. Normalmente, nós trazemos para a nossa casa pessoas que Queridas. sintonizam os mesmos ideais, pessoas com quem nós temos prazer em ter junto a nós, porque há ali uma proximidade de emoções.
Sim, E é bem isso. Segundo a doutrina, o reino de Deus está em nós. Então Jesus está, não é? com certeza. Eu devo e posso abrir as portas do meu coração para acolher os amigos que vêm aqui, para ficarmos juntos, conversarmos, né? E sentirmos a alegria de ter o outro. Imagino eu a alegria de Zaqueu, quando Jesus disse para ele, né? Importa que desça e E ele pede. foi correndo preparar o banquete para Jesus. Eu fico pensando nisso, a emoção dele, o coraçãozinho dele batendo a mil, hein, Silvia? Nem me fale. A Por gente isso, começa a fantasiar, né? por Como ele isso estaria? que a gente se identifica, né, com um personagem. Como a Sim, gente é difícil com Jesus, né? Vamos com Zaqueu. E aí, cada um de nós sendo esse Zaqueu. Porque nós hoje não podemos não extorquir, não fazer, mas nós temos as nossas más tendências ainda para trabalhar, né? Os nossos sentimentos doentios ainda que nós precisamos trabalhar. O quanto que nós ainda precisamos de Jesus em nossas vidas, né? E sempre estar de porta aberta para recebê-lo, né? Então, minha amiga, eu vou começar a ler as perguntas, porque nós vamos complementando toda esta fala nossa nas perguntas que foram feitas. Então, a certo. primeira pergunta são duas perguntas feitas pelo Jeremias Barreto, de São Paulo. Ele está sempre com a gente, graças a Deus, né? Ele fala assim, ó, quem foi que encontrou quem? Jesus que encontrou Zaqueu que encontrou Jesus, Jesus que encontrou Zaqueu. Olha, uma boa pergunta. Muito interessante. Foram os dois, porque Jesus encontrou Zaqueu, primeiro de tudo, porque ele viu Zaqueu lá na árvore. E depois Zaqueu encontrou Jesus, quando ele fez a sua transformação. Quando ele resolveu que ele ia modificar, que ele ia viver para trabalhar honestamente, e que ele ia devolver tudo aquilo que ele tinha tirado das pessoas. E mais, que ele ia, metade da fortuna dele que ele fez em cima disso, ele ia distribuir para os pobres. Então, né, a gente pode ter essas duas analogias, porque quem encontrou ele foi Jesus, porque ele não conseguia ver nada, foi Jesus que encontrou. Imagina como Jesus já sabia que ia encontrar Zaqueu, né? Jesus encontrou em primeiro lugar, e Zaqueu encontrou quando ele se transformou. E assim somos nós, gente. Quando eu me disponho a mudar, esse é o meu encontro com Jesus, porque Jesus está sempre comigo, ele me enxerga. A oportunidade que ele deu para mim de estar vivendo nessa terra bendita. Para nós todos, né? Para nós todos. Mas se eu for falar para mim, por quê? Porque eu estou sendo Zaqueu nessa hora. Jesus veio ao meu encontro, trouxe esse evangelho bendito, me deu oportunidades de trabalho no bem. Então, e eu já estou indo de encontro a Jesus também? Mas eu penso, Silvia, que Jesus sabia das necessidades morais de Zaqueu, não é? Sim. Porque ele fazia ali um caixa dois, né? Então, amealhando para si mesmo. E a compreensão de Jesus sobre este personagem, eu entendo que ele já sabia que aquela criatura estava tocada. Tanto que ele corre e sobe naquela árvore para ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. Tamanho admiração, não é? Que ele tinha por ter ouvido o que Jesus dizia por aí e tudo aquilo que ele fazia. Então, a percepção de Jesus, a gente sabe, é intensa, é plena. E Sim. quantos estavam ao redor de Jesus?
E ele foi ao encontro de Zaqueu, né? Uhum. Assim como a mulher que sofria das hemorragias lá de 12 anos, passa por ele e toca sua túnica. Quantos estavam ali que também poderiam ser curados, né? No entanto, a ação dela foi chegar até perto de Jesus. A ação de Zaqueu foi subir na árvore para ver Jesus, não é? São personagens que buscam e que têm Jesus ao seu encontro, sem dúvida nenhuma. Muito boa a sua colocação. Aí tem outra pergunta do Jeremias. Quando Jesus solicita que Zaqueu desça da árvore e que ele precisa se alojar em sua casa, era apenas no âmbito material ou que tenha por trás dessas duas propostas de Jesus? Sim, ele foi se acomodar, ele foi preparar a ceia para receber Jesus, mas Jesus, porque assim, como Zaqueu já tinha, ele sabe, né? Jesus sabia que Zaqueu já estava preparado. E Zaqueu na frente de Jesus faz o quê? Fala da sua própria transformação. Então, Jesus não foi em busca do âmbito material, mas Não, ele foi para assim que edificasse mesmo em Zaqueu aquela vontade de fazer diferente, né? Porque ele já vinha não cobrando mais impostos, nem nada, né? O extra para fazer o caixa 2, ele já vinha fazendo isso, só cobrava aquilo que era o imposto mesmo. Mas a partir do momento que Jesus chegou, ele resolve o que ele vai fazer. Aí sim é a real transformação dele, né? Então Jesus foi para dar esse impulso. Ele não ia só porque ele queria se alimentar. Jesus nunca fez isso, porque ele se alimentava das frutas que ele encontrava no caminho, de um pão que alguém oferecia, né? Quando eles viajavam, as pessoas dos lugares onde eles estavam abasteciam eles de frutas e pães, que era o que eles comiam no caminho. E eles comiam pedacinhos por vez, para dar para chegar até onde tinha alguma coisa. E comiam as frutas que eles encontravam na beira das estradas, né? Porque andava-se a pé, as frutas que eles encontravam, que eles comiam. Então, não é no âmbito material. Ele foi porque ele sabia daquele impulso que ainda precisava para que Zaqueu se transformasse totalmente, né? E foi a partir daí que Zaqueu realmente se transforma. Quer comentar mais alguma coisa, amiga? não, tá perfeito. Agora vem aquela que mexeu com os meus neurônios esses dias. Zaqueus foi Matias, o 13º apóstolo que substituiu Judas. Solange Paiva, Alvorada, Nápoles, Goiás. Olha só, foi. Então, eu pesquisei tanta coisa. Na Igreja Católica, eles consideram que não, que Matias era um, Zaqueu era outro. Só que nesse livro, o 13º apóstolo, que é a vida do Bezerra de Menezes. Ai, gente, vocês não têm noção do que eu fui atrás, eu adorei. Ele fala assim, ó. Matias. Aí ele conta a história, tá? Depois eu posso dar uma passada. Matias é o nome cristão que Zaqueu adotou por razões íntimas e de gratidão sincera a um determinado personagem significante, como veremos em outras páginas. Aí ele vem explicar depois. Então é assim, Saulo, quando encontrou Jesus lá em Damasco, ele continuou sendo Saulo. Ele foi para o deserto, né? Depois que ele resolveu ir para o deserto para fazer suas reflexões a respeito da lei, de tudo aquilo que ele tinha já arraigado da lei, e o que era que Jesus estava ensinando sobre a lei, que ele ficou aqueles 3 anos no deserto. Quando ele voltou,
que ele entendeu sinceramente, começou a trabalhar em benefício na divulgação, é que ele trocou o nome dele de Saulo para Paulo. E assim, ele aqui no livro fala de tantos outros espíritos que trocaram seus nomes por conta de quando eles não queriam mais ser aquele espírito que cometiam atrocidades, que cometiam as coisas erradas. Quando eles se tornavam cristãos, eles mudavam o seu nome. Quem escolhia o nome não era... Se a pessoa tinha um nome, tudo bem. Como o Zaqueu, ele tinha esse personagem Matias. Agora, quando não, eram os próprios apóstolos que escolhiam. E tem uma outra coisa que aqui eu achei bastante interessante. Vocês lembram, quem já leu o livro Boa Nova, que a última lição fala dos 500 da Galileia, que foram aqueles que estiveram sempre ouvindo a palavra de Jesus. Tanto que quando Jesus foi conversar com esses 500 da Galileia, ele já estava desencarnado, e ele fala para os apóstolos: reúna todos aqueles que sempre estiveram comigo, que eu estarei com vocês esta noite. E que eles fazem? Eles reúnem a todos, e aqueles que estavam sempre lá foram no monte. Foi lá naquele monte onde Jesus sempre falava. E na noite, ele aparece, né? Ele se materializa por causa da mediunidade que tinham os discípulos, os apóstolos. Ele consegue se materializar, né? E convida aqueles 500 a serem seus seguidores. E fala para eles que naquela época eles ainda não estariam preparados, mas que eles se preparassem, porque eles renasceriam em diversas partes do globo, onde eles iriam disseminar a boa nova. É linda essa lição, é maravilhosa, até me arrepia de ouvir. Porém, daqueles 500, tinha 70 de 70 pessoas daquele grupo que estavam sempre junto com Jesus e os apóstolos. Sempre. Então, Jesus ensinava, eles com os discípulos dentro da casa de Simão, eram só eles. Mas quando ele estava lá no meio dos pescadores, quando ele estava na rua, esses 70 sempre estavam com ele. E Zaqueu, depois que se transformou, ele realmente deu a parte dele da herança lá para os pobres, dividiu, pagou aqueles outros e ele foi seguir Jesus. Então, ele estava sempre na casa de Simão. Simão Pedro foi aquele orientador de Zaqueu. E aí, quando Judas desencarna, eles tinham, assim, tem um salmo que eles falam aqui, cadê? Agora eu não lembro onde que eu li, que tinha uma regra, que se algum apóstolo desencarnasse, eles precisavam escolher um que substituísse, mas entre aqueles 70 que estavam sempre com eles, porque já tinham um conhecimento. E aí eles escolhem Zaqueu para substituir Judas. E aí é aí que Zaqueu troca de nome, que ele passa a se chamar Matias. Eu achei linda a história, eu falei, eu vou contar para eles o que é, porque achei assim emocionante de ver, né? Porque eu também não sabia disso, eu confesso para vocês. Nada como a gente também ter que não estudar, sabia. Nada como a gente ter que estudar quando as perguntas vêm, né? Porque o livro fala muito, tem aqui um capítulo inteiro que fala da vida, da história de de Zaqueu, né? E Zaqueu foi doutor Bezerra, né? depois foi Bezerra de Menezes, mais para frente, né? Sim. Então, era isso, foi Bezerra de Menezes. Então, olha a transformação, né? Essa vivência. Então,
quando a gente fala assim que eram só os apóstolos, não, porque os apóstolos, a bem da verdade, eles estavam às 24 horas com Jesus. Né? Mas esses outros, eles seguiam. Onde Jesus ia, eles iam também. Porque a gente olha nos filmes, né, quando passa algum evento assim, que nem no The Chosen lá, sempre tem aqueles a mais, não são só os discípulos, são esses que estavam sempre com Jesus. Então, ele realmente abandonou tudo e foi seguir Jesus. Foi aprender a viver o bem com Jesus. E depois a gente vê na história de Bezerra de Menezes que ele não só aprendeu, como tinha que ter sido um discípulo do Cristo mesmo, né? Porque um apóstolo do Cristo. Então, por isso que fala o 13º apóstolo Bezerra de Menezes, porque ele realmente foi, na época em que ele foi Zaqueu, e como apóstolo ele era Matias. Responde essa pergunta, Solange, qualquer coisa, pergunte de novo. Minha amiga quer fazer alguma colocação? Não, eu estou esperando você falar mais. Para falar bem a verdade, eu fiquei tão surpresa com o que você comentou agora, né? Sobre Matias, o personagem que era o Zaqueu. Do que eu sabia de Zaqueu é que nessa encarnação mais recente era o nosso amado Bezerra de Menezes. Era só o que eu sabia. E ficava feliz por saber, não é? Aquela confiança nesse espírito e as histórias belíssimas que ele viveu. Então, humilde, inclusive, né? Isso, e foi por isso que ele foi quem ele foi, né? Como Bezerra de Menezes. Porque, por isso, gente, que a gente precisa pensar assim, ó. Olha como Jesus é uma bênção na vida. Né? Os apóstolos, eles não reencarnaram só naquela época. Eles vieram reencarnando, nos mostrando, nos ensinando o que a gente precisa fazer para mudar, quem nós somos, que nós somos esses espíritos, que hoje estou aqui como Silvia, Nilza, e que nós somos espíritos que estamos trabalhando para esse progresso. Né? Então, e os apóstolos vão reencarnando. Quem são esses que a gente fala, que a gente tem como exemplos para nós? São esses espíritos que estiveram com Jesus naquela época, né? E que a gente não conhecia. Nós só conhecemos os 12 apóstolos. Né? Nem a história do Zaqueu, nesse sentido, eu tinha conhecimento. E agora eu fiquei assim felicíssima em conhecer. Até vou ler o livro inteiro, porque meu marido ganhou esse livro de presente, e eu já li algumas partes assim para fazer um trabalho sobre Bezerra de Menezes, mas não tinha lido todo ele. Olha, então a gente vai conhecendo a história dos espíritos e vai vendo quem eles eram. Gente, me tocou profundamente. Silvia, repete o nome do livro para nós, talvez alguém queira saber, não é? O 13º Apóstolo. Eu já li há muito tempo. O 13º Mas faz tempo, anos. Está aqui, As Reencarnações de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Ai, maravilhoso. Bom, então vamos lá, gente. Se eu respondi essa pergunta, eu agradeço. Se depois Tavares tiver alguma colocação a mais, ele coloca quando ele entrar aqui para falar com a gente. Vamos lá, que tem mais 2 perguntas. Os murmuradores de plantão, que sempre tem, né? Falaram que o mestre foi abrigar em casa de um homem de má vida. Ainda estão vivendo nos dias atuais dentro das casas religiosas? Olha, se nós formos pensar, quem somos nós? E nós vamos aonde? Nós somos esses espíritos que ainda somos pequeninos, que precisamos do templo religioso, né? Que precisamos estar lá para aprender, para vivenciar. Agora, reencarnado, nós sabemos que eles estão onde? Onde há necessidade. Né? E se nós tivermos a oportunidade, soubermos que estamos do lado de algum, vai fazer diferença? Não deve fazer, porque nós devemos respeitar a todos da mesma forma. Sim.
né? Então mas a gente vê esses apóstolos nas mais diversas religiões, né? O Papa, eles vêm muitas vezes em outras religiões que é para incentivar, para modificar alguns ritos, algumas coisas, né? Olha quantas mudanças esse Papa fez na igreja, o quanto ele falou de caridade, o quanto ele falou que sem a caridade nós não nos salvamos, né? Então, o quanto que nós precisamos enxergar esses espíritos e não ficar. Eu tenho por hábito não ficar pensando assim, ó, ai, quem será que aquele espírito foi? Não importa. O Também não me importa é a preocupo, não. mensagem que ele traz, o importante é o que ele traz de lindo para que eu possa me mover a modificar, né? Então, os murmuradores vão estar em todos os lugares, em todos os lugares, dentro dos centros religiosos, nas rodas de amigos, não é? Porque eles não têm base para falar. Então, eu preciso criticar, eu preciso colocar as picuinhas, que é para ver se eu consigo denegrir uma imagem. Sim. Por isso que nós também temos que ter bom senso, né? No que a gente ouve, no que as pessoas falam, para que a gente possa sentir a verdade naquilo, não é? Porque muitas vezes a gente ouve as murmurações e acha que aquilo é o certo, porque a gente também está naquele processo que a gente nem percebe que nós também ficamos murmurando, nós ficamos criticando, nós ficamos falando. Tem uma amiga que sempre fala, a gente criticou, já perdeu o valor, tudo aquilo que a gente queria, que a gente tinha feito de bom. Para cada crítica, 10 coisas boas já foram para o beleléu. Então, murmurar é criticar. Porque aí você fica criticando ali, criticando aqui, você vai colocando o que na cabeça das pessoas? É o bem? Não é. Então, meu amigo, Josefa, eu nem falei quem que tinha feito a pergunta, desculpa, é Josefa Inácio de Matozinho, Congonhas, Minas Gerais. Então, isso todos nós temos em nós ainda, e precisamos vencer esse mal em nós, que é a maledicência, porque a murmuração é a maledicência. Então, antes da gente, se a gente vai julgar, é melhor calar, que a gente perde menos. E administrar o pensamento, né? Porque eu posso não falar, mas quanto de pensamento errado eu vou construindo sobre isso ou sobre aquilo. E eu entendo, Silvia e amigos, que quando nós abrimos o Evangelho de Jesus e colocamos, ou ao menos tentamos colocar na nossa história, essas questões pequenas, temos que prestar muito atenção, muito cuidado para não cometermos esses enganos. Eu, particularmente, tenho um cuidado com isso muito grande. O outro pode errar. Eu tenho que prestar atenção em mim, observar o que penso, por que penso e quem sou eu para julgar o outro, não é? São ensinamentos de mãe que a gente não esquece. E Não é esquece difícil, jamais. é muito difícil. Às vezes, por pensamento, nós criticamos alguém porque não gostamos da roupa que está vestindo, né? Outras vezes não gostamos do comentário que fez, das opções que a criatura tem, não é? E lá no íntimo fica: quem é você, Nilza, para pensar, já que não fala, né? Disso ou daquilo. E isso toca profundamente, porque a gente tem que viver em harmonia consigo mesmo, quando estamos procurando exaustivamente seguir as recomendações de Jesus. É difícil? É, mas é possível, né? Claro. Desde que nós tenhamos um desejo legítimo
de ser uma criatura melhor. É mais ou menos por aí. E olha, e a gente às vezes fala assim, já pensei, melhor falar, né? Não, se a gente pensar, tiver consciência do que está pensando, a gente não fala e já muda o pensamento, né, Neuza? O já não falar já é um passo, mas o pensamento é o mais importante, porque é dali que gera a nossa desarmonia íntima, né? Já construímos aquilo Já no construímos pensamento, aqui. né? É. Vamos lá para a última pergunta. O que queria dizer Jesus quando falou que venho procurar e salvar o que está perdido? O que é esse? O que esse é também filho de Abraão? Alba Anunciada Ribeiro, em Salvador, na Bahia. A Alba está sempre com a gente, né? A Alba, o Abraço, Jeremias, está Alba. sempre com a gente. Um abraço, minha querida. Deus abençoe vocês. Isso. Então ela pergunta que o que queria dizer Jesus quando falou que venho procurar e salvar o que estava perdido. Olha, por quê? Porque o Zaqueu ainda estava perdido. Ele não estava mais cobrando o excedente do imposto. Mas ele ainda não tinha tomado a iniciativa de devolver aquilo que ele tinha tirado das pessoas. E dividir aquilo que ele tinha com os pobres era uma forma dele devolver para aqueles com qual ele não tinha mais possibilidade de vender. Então, a salvação é quando ele vem fazer com que aquele espírito desperte para a verdadeira caridade. Para o que é que. Qual seria a sua modificação? E olha, tudo certo, eu não cobro mais o imposto, mas eu já enriqueci com aquilo que eu cobrei do outro. Então, ele vem conscientizar. Ele nem precisou falar. A própria presença de Jesus já foi a conscientização desse espírito do que ele tinha que fazer com aquela fortuna que ele tinha angariado. Né? Aí eu fico só fazendo um link agora com o Bezerra, né? De lembrar que ele não tinha nada, né? Ele não tinha dinheiro, e o que tinha ele dava, né? E deu anel de formatura, o que ele tinha, ele tirava dele e dava. Tanto que o farmacêutico até falava, já sei, você veio do consultório do Bezerra de Menezes, porque o que ele tinha de material que pudesse trocar por uma receita, né, ele dava para os pacientes. Por quê? Porque ele ainda já trazia nele essa construção de que nada temos de nosso, né? Pode falar, amiga. Interessante, Silvia, que Zaqueu tinha lá seu compromisso com os impostos, né? E doutor Bezerra foi político. Foi. Olha que interessante, né? Ele Também. volta e tem a oportunidade de um trabalho para a sociedade. Talvez eu aqui pensando na minha simplicidade, para resgatar o erro do passado também, na sua condição de político, não é? Sim, e olha que legal. Quando ele deixou de ser político? Quando ele passou a não concordar com as ideias de políticos com relação à condução da vida pública. Quer dizer, onde os desvios já iam começar, ele não conseguiu combater, ele fez o quê? Se afastou. E assim, quantos a gente viu? Eurípides Barçanufo também, né? Entrou para a política, quando ele viu que a coisa, o que ele estava fazendo, ele fez em benefício da população, e aí, quando entraram outros, começaram a modificar a forma de... Aqui não dá mais para mim. Então, qual é a dificuldade, né? Nossa, em espíritos que somos, de nos mantermos nessa padrão de vibração. Porque ou ele sai, ou ele é saído, né? Então não tem jeito. E a gente vê que eles voltam para se harmonizarem, não é? Naquele erro do passado, naquelas dificuldades outras que vivenciou.
Deus é maravilhoso, dá chance para todo mundo, não é? Sim. Então, é preciso, porque, olha, aí ela pergunta assim, ó, e que esse é também filho de Abraão? Sim, porque Abraão era o nome de Deus, era de Deus, né, na língua deles, Ah, sim. né? Então, eles, é ali, por isso que ele fala, que ali também tem um filho de Deus, né? Que era um filho de Abraão. Abraão era, na época, era da religião que Sim. eles tinham na época, né? Então, ele Uhum. só respeitava isso, né? Olha só, gente, que uma liçãozinha tão pequenininha, como traz reflexões tão importantes, e é isso que nós precisamos buscar, gente. E as Quando perguntas nós, muito inteligentes, né? muito inteligentes, muito. Contribuiu muito Então, para o nosso trabalho. isto, as perguntas são frutos do quê? Da reflexão de cada um. E olha que reflexões profundas, né? Que Sim, nos trouxeram reflexões profundas a respeito desse espírito valoroso que foi Zaqueu, né? Depois, como Matias, quando se transformou em cristão, e também foi um apóstolo do Cristo. E o sim. 13º apóstolo, por quê? Porque eles não tiravam como Judas, foi era o 12º judeu apóstolo, né? Ele era um Não dos o apóstolos. substituíram, né? Eles só o substituíram, não, ele não tomou o número dele. 12 continuou e ele foi o 13º apóstolo, Sim. porque veio substituir Judas, que já não estava entre eles. Então, olha como é lindo, né? Eu fico assim, olha, estudando tudo isso, eu estou até agora emocionada, porque é muita, muita lição que traz reflexões maravilhosas. Né? O quanto a gente já teve junto com esses espíritos e qual valor nós demos para eles, né? Qual o valor que nós damos para todos esses espíritos que estão à nossa volta? A gente não sabe quem é. Né? Uhum. Não falam que o Emmanuel já está reencarnado aqui no estado de São Paulo, no interior. Hoje ele já não é mais adolescente, ele já é uma pessoa adulta. Quem será? Né? Nos cabe querer saber? Não. Ele veio para fazer o papel dele. Nós só precisamos compreender e buscar ver as lições que esses espíritos vêm trazer. Porque vem numa missão, né? Quem sabe modificar tudo isso que a gente está vivenciando, o núcleo político, social, né? Onde vem trazer um pouco de luz para esse meio, né? Porque Perfeito. isso falta, infelizmente, ainda em nós, homens, né? Que estamos aqui reencarnados para nos modificar. Estamos tendo oportunidade como Zaqueu teve, gente. Qual é o passo que eu vou dar? Qual é o passo que eu quero dar? Qual é o passo que eu estou buscando dar na minha vida? Vamos refletir em tudo isso. E minha amiga, chegamos ao final do nosso programa. Chegamos tão rápido. Passou tão rápido, agradecendo aqui a Solange, a Josefa, a Alba, o Jeremias, a Alvanira, que também estiveram todos aqui conosco. A nossa gratidão imensa por esses espíritos que participam do programa e fazem com que ele tenha essa oportunidade, a gente tenha essa oportunidade de reflexão, né? Que é É muito, muito enriquecedor, né? A muito, muito, presença deles, as perguntas inteligentes que faz a gente correr atrás, né, Silvia? com É muito certeza. importante, sim. Minha amiga, você faz a prece final para nós, por favor? Sim, vamos lá. Então, meu abraço carinhoso para todos vocês e eu os convido a serenar o coração, fechando os olhos suavemente e buscando a presença amorosa de Jesus. E, como sempre, falar com Ele da nossa profunda gratidão
por podermos estar juntos, refletindo sobre as tuas mensagens, sobre tua vivência, Senhor, aqui na terra. Quando tantas mensagens, quando tantos ensinamentos deixou para cada um de nós. Nossa gratidão. E como sempre, Senhor, nós rogamos, fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão, amiga. Tavares, querido amigo, você estará conosco. Olá, olá meninas, com certeza aí estamos maravilhados com esse estudo de hoje, Jesus na casa de Zaqueu. Lembrar que a toda hora ele está entrando na nossa casa, né? Zaqueu aceitou, né? Toda hora e todo instante. Mas a toda hora e a todo instante nós teremos, ou tivemos já agora com você, o estudo, né, do Evangelho, Jesus na casa de Zaqueu. Daqui a pouquinho, às 16 horas, Brasil, 20 horas, Portugal, o estudo das epístolas, pela visão espírita, primeira epístola aos Coríntios, com as meninas de Portugal, a Sônia e a Euridice, e as meninas aqui do Brasil, a Kátia, a Sonja, a Heloísa, né, e a Sandra. A partir das 18 horas, nós teremos o Evangelho por Emmanuel, estudando o livro No Rumo Certo, com o Valnei, a Miriam e o Marcelo. Às 19 horas, o estudo do livro Consolador, com o Jimmy, a Maria Antônia e o Donizete, estudando realmente a religião, espiritismo e mediunidade. E fechando a programação da noite, a visão espírita da Bíblia, o livro do Herculano Pires, dentro do programa Herculano e o Homem no Mundo, hoje com a professora Heloísa Pires, o Alberto Magno e o Wagner Tadeu. O Herculaninho ainda está em franca recuperação. E ontem nós tivemos o aniversário do quase centenário, né? Que Falta lindo. só 2 anos para o homem fazer 100 anos. Né? É danado. O baiano não está fazendo baianada até agora, né? E continue fazendo baianada. Continue, né? E a gente andando aí pelo mundo, a gente vê a importância de Divaldo na Europa e nas Américas, de uma forma geral, na Europa, na Oceania, na Ásia, porque a partir dos anos 80 ele começou aquelas viagens e muitas casas foram fundadas pelo peregrino do amor, o nosso querido Divaldo Franco. A gente, quando anda aí pela Europa, a gente vê o respeito e a importância dessas idas, muitas vezes fazendo palestra para 5 pessoas, né? 5 brasileiros lá na França, na Alemanha, né? O movimento espanhol tem assim uma grata admiração e gratidão ao nosso querido Divaldo Pereira Franco, né? Então, parabéns aí, que ele possa chegar a passar dos 100. Eu não vou ficar com raiva, não vou multar, tá entendendo? A Polícia Rodoviária não vai multar se ele passar dos 100 tranquilamente, sem problema nenhum. Pode passar. Pode passar. E seu Zaqueu, apenas lembrando, depois de algum tempo, 1018 anos depois, reencarnou aqui no Riacho do Sangue, e aí deixou a metade da fortuna, porque seu Zaqueu era muito danado, deu a metade, mas ficou com a metade. Veio aqui para fazer um trabalho, e aí não só morreu como médico dos pobres, mas também morreu pobre, né? Sim. Então, muito obrigado, sucesso, Luiz e Paz. Obrigada, Tavares. Obrigada, queridos amigos, pelo carinho, por estarem aqui conosco. Continuem prestigiando o nosso programa com as suas perguntas, com a sua presença. Um grande abraço a todos. Que Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações, hoje e em todos os dias da nossa vida. Um grande abraço a todos. Seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.